Fala aí, rapaziada, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E mais um vídeo aí falando do triunfo do Bahia. Tem que sempre lembrar isso quando fala aqui, né? Não pode nem sonhar em falar vitória do Bahia, que a torcida do Bahia detesta. Então, triunfo do Bahia, Bahia classificado. Pessoal, ontem eu não falei do lance polêmico da partida, porque eu queria dar os méritos pro Bahia, né? A classificação. Dar os méritos pro Bahia. Entrar em polêmica, não. Mas a gente tá vendo aí muita reclamação do lado botafoguense. Então eu vou dar a minha opinião aqui quanto ao lance da expulsão do Gregóry. O que acontece? É um lance de interpretação, sendo que eu vou falar que o Bahia não foi ajudado. O Bahia ele tá ali para jogar. No Bahia não foi ajudado. Ah, Ricardo, o lance foi para expulsão. Na minha opinião, o que acontece? Pra mim foi... Poxa, como é que eu posso usar a palavra agora? Não foi injusto, não vou falar que foi injusto. Eu acho que foi exagerado. Essa é a palavra. Eu acho que foi exagerado. Pra mim ali era um amarelo. Só que o que aconteceu? O jogador do Botafogo, ele cai deixando o braço. O erro tá aí. Ele deixou o braço. Ele não foi na maldade, pra dar cotovelada, pra dar soco, mas ele deixou o braço. E quando ele deixa o braço, ele dá margem para o VAR chamar. Essa é a realidade. E aí, com todos os erros que tem tido a arbitragem no Brasil em si, seja no Campeonato Baiano, no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Cearense, Campeonato Paulista, é erro para tudo quanto é lado. Então, quando ele deixa o braço ali, ele dá margem. Tanto é que o jogador do Bahia soltou uma foto que o rosto tá machucado. Que o rosto do jogador do Bahia tá machucado. Então acontece, já teve 1 milhão de lances piores, que foi cotovelada, que foi carrinho por trás, e o VAR não chamou. Então esse lance aí é a unha de tantos outros lances que era para expulsão e não foi. Então, na minha opinião, ali o máximo era amarelo. O jogo tava de igual para igual, pessoal. Os dois grandes times, a partida tava boa, igual para igual. Mas não tô falando que foi injusto, não. Não tô falando que foi injusto. Porque o jogador do Botafogo deixa o braço e aí ele errou também, como eu falei. Tanto é que o jogador do Bahia mostrou que estava machucado no fim da partida. Então o erro do jogador do Botafogo, pra mim, foi imprudência. Pra mim ele foi imprudente de deixar o braço. Já falei demais, né? Vamos pro vídeo. Para falar de Bahia e Botafogo. Segundo jogo ontem lá em Salvador. Terra boa, maravilhosa. Com a classificação do Bahia e com muita reclamação na arbitragem. Então vamos ouvir os técnicos Rogério Ceni e Arthur Jorge, bravo. João Textor tá passeando lá em Paris. Não, mas tá bravo também. Tá passeando em Paris, mas de vez em quando ele vai lá teclar também para reclamar. No X. Não vai? No Vai. X? É. Boa. Vamos ouvir os professores aqui, ó. Professores falando. O menino tá com o rosto machucado. Nota-se que houve realmente o contato. E eu acho que a interpretação fica pro VAR. Eu acho que ele acertou o jogador do Bahia. E então aí cabe o julgamento pela expulsão ou não. É um braço desnecessário, longe da área de contato, que foi o jogo aéreo de cabeça. É um braço que pega aqui, pega no rosto dele. A interpretação da arbitragem. Eu acho que é completamente possível de se marcar o cartão vermelho. Mas aí eu entendo, cada um logicamente defende sempre o seu lado, tem a versão e principalmente por ser um torneio mata-mata, né, que acaba levando para a decisão, é natural que outra pessoa também tenha uma interpretação diferente. O tal detalhe que nós não controlamos estraga o jogo, estraga tudo aquilo que era um espetáculo de futebol e condiciona largamente aquilo que era a nossa possibilidade de sairmos daqui vencedores. Tenho a certeza que hoje poderá haver gente a ser envergonhada deste estádio. E eu digo-vos que eu não sou de certeza absoluta, os meus jogadores não são de certeza absoluta, não acredito que haja alguém do Botafogo a sair daqui envergonhado. Mas que haverá, acredito que sim. Quer dizer que o VAR vai sair envergonhado, é isso? Aí tem polêmica. Vou deixar pra quem conhece. Tem problema, Também chama vou quem? deixar pra quem conhece. Chama o Eu velho. tô na dúvida, quem eu chamo? Chama o velho. Opa, então vamos chamar. Então vai. Carlos Eugênio Simon, conosco para falar de arbitragem. Simon, você viu o Arthur Jorge, técnico do Botafogo, saiu bravo lá ontem, eliminado e reclamando muito da expulsão do Gregóry. Diga, Simon, traz pra gente a sua análise, amigo. Bom dia.
Bom dia, Abel, Nath, Eugênio, Rafael, a todos que nos acompanham. Um jogo difícil, né? Um jogo de eliminação, Copa do Brasil, sempre dá o que falar. O Rafael Klein, árbitro da FIFA, gaúcho, e o árbitro de vídeo, Daniel Bins, que recentemente esteve na Copa América. Aos 47 minutos, né, 2 decréscimos do primeiro tempo, aconteceu esse lance. O que acontece nessa jogada? O Gregory sobe, cabeceia a bola na disputa com Arias. Tá? Depois da bola cabeceada, ele solta o braço sem necessidade nenhuma. Dá para ver que ele solta para acertar o adversário. O que fala a regra número 12? Agredir ou tentar agredir. Tá? Então, nesse caso, não interessa se é um tapinha, o dedo pegou no olho, de fato, inclusive tem fotos rodando na internet aí do jogador que foi agredido, então não teve aquela intensidade, não precisa romper o nariz para expulsar. Na minha opinião, a expulsão foi correta. Por isso, por agredir ou tentar agredir o adversário. Dá para ver claramente que ele solta o braço depois da disputa de bola, então caracteriza agressão, cartão vermelho, acertou o árbitro. Poderia ter tomado decisão no campo, estava próximo da jogada, poderia. O Rafael Klein dá para ver que ele está no vídeo, né? Mas como ele não tomou a decisão, o VAR interveio e aí chamou ele para expulsá-lo. O Carlos Eugênio Simon conhece muito. Uma coleção, quantas Copas? 4, 5, 6, 7, 3 Copas do Mundo. Mas eu confesso que eu vejo o lance e não consigo ver ele acertando a mão ali. Mas, diga lá, Eugênio. Eu questiono muito a expulsão. Mas você questiona a expulsão ou a participação do árbitro de vídeo nessa jogada? Você acha que é um lance pro campo? Sim, os dois. Eu acho que eu aprendi com o Simon que mínima interferência, máxima eficiência. É um lance que o árbitro de campo estava de frente para ele. Aliás, a bola nem estava mais em jogo, ele tinha marcado a falta anterior a essa jogada. A bola nem estava mais em jogo, mas não importa. E o árbitro estava de frente. É um lance que você vê ali na hora, é uma coisa. Aí quando você coloca na câmera lenta, vê o movimento, para mim passa de raspão. O Arias continua no jogo. Eu acho que talvez pudesse dar um cartão amarelo, não sei, mas... não teve intensidade, não teve nada. É um lance que acontece nos jogos a cada dividida. A cada dividida. Se for expulsar sempre por isso, você não tem jogo. Porque logo mesmo, nesse mesmo jogo, teve um lance que o jogador do Botafogo, agora estou esquecendo qual foi o jogador do Botafogo, entrou e o Canu veio, deu um soco nas costas dele, derrubou, e depois ele levantou e continuou na jogada, fez até o passe, foi o Savarino. E ficou por isso mesmo, não deu a falta porque deu sequência, né? O que é mais agressão? Dá um soco no cara, nas costas. Nas costas pode, no rosto... Mas pelo que o Simon falou, pelo que ele interpretou... Eu acho que a graduação do cartão vermelho direto ali foi excessiva e interfere no jogo. Interfere no andamento do jogo. O Simon falou, se eu entendi, Simon, o vídeo deveria ter chamado como chamou mesmo. Porque se fala em agressão ou tentativa de agressão, o vídeo tem que intervir para a jogada. É isso, Simon? Se o vídeo interpretou dessa maneira, como imagina que foi. Não, exatamente, né? E aí a tranquilidade para fazer análise deste lance. Evidentemente que teve outros e outros lances que a gente olha. No futebol não existem lances iguais, existem semelhantes. E aí um erro não justifica o outro, porque o cara não botou o sujeito na rua no jogo anterior ou no mês passado, não pode botar agora? Não, pode. O que eu só estou dizendo, claro que eu concordo, o Eugênio também, é um lance bastante interpretativo. É bastante interpretativo esse lance, né? O árbitro estava no campo. E aí uma crítica à arbitragem brasileira que eu faço é porque o árbitro não toma decisão. O VAR hoje no futebol brasileiro é uma bengala. O cara prefere se eximir de tomar a decisão, né, e esperar o VAR. Então tá errado essas orientações que passam a arbitragem. Olha, fica na tua e depois o VAR chama. Não é assim, ainda mais um árbitro da FIFA. Então, o que a regra fala? A regra fala tentar ou dar, agredir ou tentar agredir. Se eu te dou um soco e você desvia, se esquiva do soco, não é? Eu tentei te agredir. Portanto, é cartão vermelho. É a tentativa. E aí dá pra ver que o Gregory, depois da bola jogada de cabeça, ele solta o braço na cara do adversário. Dá pra ver. Isso é o futebol, né? E os jogadores muitas vezes cometem esses equívocos, né? Alguma entranha durante o jogo, ele diz, agora eu vou aproveitar. E ele solta o braço na cara do adversário, se pega, arrebenta ele. Mas não pegou em cheio. Pegou de fato o dedo no olho, o raspão e tal. Mas o que eu me baseio na regra é que ela diz dar ou tentar dar, agredir ou tentar agredir.
E na minha opinião ele tentou agredir. Se ele tentou agredir, é cartão vermelho. Abel, tem uma pergunta pro Simon. Simon, o que faz um árbitro hoje se tornar FIFA? Qual é o critério? O que a FIFA analisa? É número de jogos? É número de acerto? Como é que o cara se torna um árbitro FIFA? Porque ele está de frente pro lance. Se é interpretativo e ele tem convicção do que ele viu e ele acha que não é, por que ele muda quando um VAR chama? O que leva esse cara a levar no peito o símbolo da FIFA? Nath, hoje em dia, o primeiro critério é tomar whey. Os caras tão fortes que eu vou te contar, hein? Nunca vi tão fortes esses caras aí. Mas claro que é uma brincadeira. Realmente, o escudo da FIFA, hoje ele é banalizado, né? O Brasil tem 10 árbitros da FIFA masculino. No total são 38, se não me falha a memória, entre homens, mulheres, assistentes e árbitros de vídeo. Enfim, mas hoje são 10 árbitros. E antigamente eram 7, depois passou para 10. Aí e tinha muitos árbitros bons antigamente que não foram FIFA. O Dulcídio Vanderlei Bosquila, por exemplo, não foi árbitro da FIFA. O Luiz Cunha Martins, aqui no Rio Grande do Sul, não foi árbitro da FIFA. E eles apitavam muito bem. O Léo Feldman, no Rio de Janeiro, o Rogênio conheceu bem também não foi árbitro da FIFA, né, no finalzinho da carreira e tal. Mas enfim, então eram poucas vagas e muita qualidade da arbitragem brasileira. Hoje não tem. Eu digo para vocês, assim, com toda a convicção, você não tem 5 árbitros no futebol brasileiro para apitar qualquer jogo. Larga o cara para apitar decisão, larga o cara para apitar... Não tem. E tem 10 árbitros da FIFA. O próprio Rafael Klein é jovem, começou há 3 anos atrás aqui no Rio Grande do Sul, fez o curso, começou a apitar e aí é árbitro da FIFA. Evidentemente que falta experiência, falta cancha, falta árbitros no futebol brasileiro. Né? Com a estada do Ramon Abate, que está lá na Olimpíada, e vão trabalhar na final, ele, o Guilherme Camilo e o Rafael Alves, a arbitragem amanhã na final, França e Espanha, vão trabalhar na final das Olimpíadas, aí depois a saída de um ou outro já não tem mais. E aí o critério é complicado. Então, evidentemente que tem muitas vezes a questão política pesa mais do que a questão técnica, e aí nós estamos vendo isso aí, árbitros que não têm condições, que são árbitros até certo ponto bom, tem um futuro pela frente, mas não tem a maturidade, não é de você pegar e botar um escudo branco no peito como árbitro da FIFA. Eu acho que tem que trabalhar um pouco mais, talvez no futuro melhore. Mas como não tem, Nath, então os caras pegam, agora é você agora, não, agora vão mandar um para outra região do país, e infelizmente o escudo da FIFA no Brasil está sendo decidido desse jeito. Vamos dar uma olhadinha na postagem do John Textor, como eu dizia agora há pouco e brincava. Está em Paris, está acompanhando os Jogos Olímpicos, mas está de olho no Botafogo. Levanta, vai lá perto para ver. Vou ter que levantar. Dá muito pequenininha, muito pequena essa letra para mim. Seja bem-vindo, eu sei bem como é que é isso. Bom, vamos lá. É a primeira expulsão por arranhão no futebol mundial, diz o texto. O VAR não deveria sequer ter chamado para esse tipo de lance, é isso? O juiz olhar e ainda expulsar, condicionado por quem o chama, é mais ridículo ainda. Imoral, indecente, constrangedor. Museu do Fogão. O John Textor, ele repostou uma postagem dessa página aí, Museu do Fogão, portal botafoguense, reclamando, indignado aí. O Simon volta com a gente mais tarde, é isso? Tem que voltar, eu acho, hein? Então, Chama o velho. Eu ia falar chimarrão e falei Simon, é Simon. Enquanto isso, você vai tomando seu chimarrão aí, você volta mais tarde pra gente falar do Palmeiras e Flamengo. Fechado? Não, tá lá o chimarrão. Viu? Tá aqui, ó. O Abel, eu volto mais tarde pra falar do Flamengo e Palmeiras, mas eu queria dizer pra vocês que eu vi, hein? O Rafael Prates é campeão em skate. Inclusive, ele pode dizer aí o nome tranquilamente, umas 10, 15 manobras, ele sabe o nome de todas. Daqui a pouco eu tô de volta. Essa foi boa. Tá na dúvida? Não me chama. Tá na dúvida, Simon, sobre skate? Não me chama, que eu não vou te ajudar. Essa foi boa do Simon, é diferente, essa foi boa. Ele encaixou uma boa, ele é danado. É danado. Essa foi sensacional. É intervalo agora? Não, vamos falar do jogo, né? Claro. Vamos falar do jogo? Claro. Então vamos lá. Triunfo do Bahia. Eu achei o jogo mais interessante em termos técnicos e táticos da concorrida noite de ontem, né? Dos que eu vi. Concordo. Eu não cheguei a ver por completo o jogo do Atlético Mineiro, nem o jogo do Bragantino e Atlético Paranaense. Mas foi um jogo muito interessante. Muito interessante porque características diferentes das equipes, né? É um primeiro tempo em que o Botafogo chegou... Essa bola aí,
o Marcos Felipe tira o gol do pé do Luiz Henrique, né? Um belo passe, a jogada começa com uma enfiada do Thiago Almada, que foi titular. Ontem eu falei aqui, tem que ser titular o Thiago Almada. Tinha que ser. Eu também falei isso na Foi titular, gostei. Mas o Pantera Negra podia ter feito esse gol aí, ele estava inspirado, hein? Não é isso não. Bota a imagem lá de novo. Ao cruzamento que vem da direita... tinha perdido outro gol antes. O goleiro desvia. O goleiro desvia o cruzamento. Quando desvia, ele sai do tempo da bola. Desvio decisivo, como diria o outro. A bola outro. bate no pé que ele estava de apoio ali, né? O pé direito. Mas o Botafogo, olha essa chance do Igor Jesus. Meu Deus do céu. Mas no segundo tempo, o Bahia também empilhou uma chance atrás da outra. Não, depois. Até aí, o início do segundo tempo, o Botafogo. O Botafogo muda depois da expulsão. Ele coloca o Diogo Barbosa no lugar justamente do Almada, não para ser mais um volante, para ser um zagueiro. Danilo Barbosa, desculpa. Danilo Barbosa, né? Não para ser um volante, mas para ser um zagueiro. Ele faz uma linha de 5 atrás, deixa 3 jogadores no meio-campo e um na frente, o Igor Jesus. E funcionou. O Botafogo estava saindo bem em contra-ataque. Mas era a transição total. Gerando jogo, mas estava saindo. E estava bloqueando o Bahia lá atrás. Até que o Rogério Ceni olha para o banco e fala, vamos mexer nesse time. E aí? Porque o Rogério Ceni joga como? É um meio-campo de losango, 4 homens de losango, e 2 atacantes, um de cada lado, não tem o centralizado. Então, Tassiano e Everaldo mais pela direita, Tassiano mais pela esquerda. Quando ele tira o Cauli para botar o Biel, ele coloca o Everaldo centralizado, abre o Biel de um lado, abre o Tassiano do outro, depois ele tira o Tassiano e bota o Luciano Rodrigues. Aí a coisa melhor. Aí o Bahia vai pra cima. Aí é avalanche. Aí é uma atrás da outra. Uma atrás da outra. O John aparecendo, fez boas defesas. Viu essa? Passe de peito do Everton Ribeiro, Tassiano quase fazendo gol. O Bahia cria uma série de situações de gol ali, de muito perigo, mas não faz o gol. Aí no finalzinho do jogo, o que acontece? Aí já é volta do ponteiro. Você percebe, são 2 jogadores ali pelo lado direito de ataque do Bahia sem marcação. Porque o Botafogo tinha ido pro ataque. Sim. A essa altura, já tinha mexido no meio de campo também. Então, o jogador do meio pela esquerda ali era o Tietê. O Tietê, que estava para marcar aquele lado no meio campo, e o Cuiabano tinham ido pro ataque e não voltaram. E foi na descida, não teve a subida. Voltaram de táxi? Se você pegar a imagem do gol, então não funcionou, porque não chegaram. Quando a bola é invertida pelo Biel para o Everton Ribeiro, lá na direita, há um corredor enorme. Que aí os zagueiros vêm para tentar tapar o buraco. E ele lá atrás, olha o Cuiabano lá atrás. Tô vendo. Olha o Cuiabano e o Tietê. Tô vendo. Atrasados. E olha... Tá correndo atrás do busão. Dava tempo, porque assim, o Botafogo foi pro ataque, o Bahia veio, a bola veio no goleiro John, o goleiro John tentou o lançamento e aí o Carlos Alberto, que não sei porque tem sido tão usado, não responde no mesmo nível, perde uma bola de cabeça e quando perde, aí é que o Tietê e o Cuiabano, que estavam lá meio que pensando na vida, eles pensam... Fala eles da categoria do Everton Ribeiro no tapa. Fala aí. Olha a finalização. De primeira, do Luciano Rodrigues. O Bahia estava precisando de um atacante dessa qualidade. E ele para finalizar com essa qualidade. Ele perdeu 2 gols contra o Fluminense, é verdade. É isso que eu ia falar. No domingo. Mas essa finalização não é simples não, Abel. Não é para qualquer um, não. É isso que eu tô falando. Não é simples não. Então, claro, o Bahia... Tem mérito da jogada do Bahia também. O Bahia tem qualidade, soube explorar, mas encontrou naquele momento, finalzinho de jogo já, uma liberdade que não deveria ter encontrado. Os jogadores do Botafogo, responsáveis pela marcação na esquerda, foram pro ataque e não voltaram. Aí não dá. Luciano Rodrigues, você falou, perdeu o gol no fim de semana... Pero, olha o que ele falou, me gusta ser goles. Grande gol ontem. Em 3 jogos desde a estreia pelo Bahia, tem 8 finalizações. Olha aí, ó. É o líder do elenco já. 3 no gol, 1 gol marcado ontem. Um lindo gol. Golaço. Porque ele estava pelo meio, ele entrou no espaço assim e o Everton Ribeiro enxerga muito, né? E a bola não veio pelo chão, a bola deu uma subidinha. Grande gol. Viu o Rogério Ceni reclama do gramado da Arena Fonte Nova? Reclama com razão. Mas essa aqui... olha lá. Olha como ele entra entre os zagueiros, ó. Pimba! Então, a bola dá uma quicada, quando ela sobe, ele já dá o tapa lindo. Agora sim. Mas não foi... Agora eu tô vendo... Não foi morrer artilheiro, não. Foi por causa do gramado, não. A quicadinha foi intencional. Foi o tipo de chute do Everton Ribeiro. Foi o passe picadinho. O tipo de passe dele. Agora, uma coisa importante, o torcedor do Bahia que viu o jogo de ontem, vê um Bahia voltando o desempenho de futebol num nível de exigência contra um Botafogo que é muito bom. Porque o Botafogo não, o Bahia caiu muito de produção. Vinha perdendo. Como é que é o barulhinho?
Tava devagar, né? Tava parecendo um teco-teco. Já fez. É o sono, já foi. Mas é importante isso pro Bahia. Confiança de vencer um time como o Botafogo, do jeito que foi, jogando bola, tendo alternativa, tendo repertório, sai de uma ideia de jogo nesse meio de campo que o Eugênio traz, abre os jogadores para gerar velocidade, para gerar impacto, com o Everton Ribeiro que tem qualidade no passe, dá ao torcedor do Bahia, que viu um time no começo do Campeonato Brasileiro ali em cima, perdeu um pouco essas posições, porque perde um pouco de desempenho, voltar a desempenhar em alto nível. E isso é importante. Né? Já tinha tido um bom primeiro tempo no Rio de Janeiro, o segundo tempo foi muito amarrado, mas ontem um jogo muito franco do Bahia, de muita qualidade técnica. E você sabe, Natália Ferrão, Diga. só confirmando aqui o horário, domingo, 4 da tarde, 4. Natália Ferrão. Quem? O costume é falar Arena Fonte Nova, mas já que a gente fala Neoquímica Arena e outras, vou falar Casa de Apostas Arena Fonte Nova vai receber Bahia e Vitória. Olha aí, Bavi. Domingo, Bavi. Serrinha do Pelô deve estar Aí o buraco é mais embaixo. completamente alucinado. Bicho pega, hein? Vai ser uma grande classificação do Bahia, né, Bel? Porque esse confronto era um confronto muito difícil. O Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro, um time duríssimo de enfrentar, um time que te exige muito fisicamente, te exige muito taticamente. Claro que o Botafogo vai falar muito da expulsão do Gregory, vai contestar, vai reclamar, como já reclamou ontem também, mas não dá pra gente apagar o triunfo do Bahia. É um grande triunfo, um belo gol do Lúcio Rodrigues, que tem razão, Eugênio. Pode falar vitória do Bahia? Não, melhor evitar. Você não é torcedor do Bahia? Vitória é o Colossal. Fala que vai Vitória enfrentar, do Bahia. O Vitória é o Colossal que vai enfrentar o Bahia domingo. É o Colossal. O Vitória é um time e o Bahia é outro. Então foi um triunfo muito bom do Bahia, uma classificação que pode realmente dar uma injeção de ânimo a esse time, ao trabalho do Rogério. E com o gol do Lúcio Rodrigues, que chegou muito badalado ao Bahia, uma contratação que o Grupo City fez um investimento muito alto para fazer gols como esse, como ele fez ontem na classificação. O João Textor não estava preocupado com os investimentos do Bahia? Olha aí, investimento do Bahia, gol. Certo, Eugênio? Vamos ver lá a participação da galera na hashtag F360BR. Tats gosta muito dessa A parte. Natália Ferrão gosta. Também gosto. O Roberto está apaixonado. Quem é a autoridade máxima no campo? O juiz ou o VAR? Boa pergunta, hein, Roberto? Se o juiz está olhando a 1 metro de distância, tomou sua decisão, e o VAR tem que interferir, por que o carinha, o olho de lince do VAR, não expulsou o juiz e foi apitar? Estão fazendo quase isso às vezes, viu? Ó. Cara Mas do a VAR. decisão final sempre do árbitro de campo, né, Abel? É sempre bom a gente pontuar e relembrar. Mas ele já vai caindo pro putz, Não, errei. aí que tá, Nath. Tudo bem ele ser uma sugestão, olha, ele isso daqui você deixou de observar, observa com carinho aquilo. Agora, a decisão fala assim, final fiz caca. é do cidadão do apito no campo. Isso aí. César Castro, bom dia. O Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil jogando bem, na opinião do César. Outro ponto positivo, diz ele, foi a estreia do Thiago Muito Almada. positivo. O Eugênio gostou muito. Ele é um jogador diferenciado, É uma pena. acima da média. Excelente contratação do Ótimo Botafogo. contratação. É uma pena, assim, só para pontuar uma outra coisa que eu percebi no jogo. As escolhas do Arthur Jorge nas substituições foram no sentido de tirar os melhores jogadores do time. A qualidade técnica do time foi se perdendo. Por exemplo, ele deixa em campo até o final o Igor Jesus, que tecnicamente é um jogador de força. Sim. E aí ele tira o Luiz Henrique, ele tira o Savarino, ele já tinha tirado no intervalo o Thiago Almada. Quem tá pensando na sequência? Ô, Eugênio, não é só o Corinthians, o Grêmio, o Botafogo também tem sequência. Luta pelo título brasileiro, Então- tem Libertadores semana que vem. Então ali... Dá pra jogar todo mundo 90 minutos o tempo inteiro. Então com ele a abriu menos mão... aí. Aí eu vou... Não abriu Não. mão. Um a Ele menos, usou o um a elenco. menos, ele Não, tem... você tá falando, ele tirou, ele poderia ter deixado 2 desses jogadores em campo. Aí ele vai, enche o time com o Carlos Alberto, com o Tietê, que é um pouco mais de marcação, até se entende e tal, não sei o quê, e deixa o Igor Jesus. Porque, por exemplo, tá no contra-ataque, tá travadão lá atrás, não precisa de um 9 de referência, você precisa de um jogador de velocidade para poder explorar essa Mas transição. a ideia aí não foi tentar preencher um setor que o Bahia domina muito os adversários, que ele com um a menos, ele perdeu um jogador de marcação, muito importante, que é o Gregory, um jogador que belisca muito, morde muito. Será que ele não tentou, com essas alterações, ter jogadores também de força para evitar que o Bahia controlasse o jogo muito com os meio-campistas que o Bahia tem, que começam a editar Só que aí ele chamou o adversário. Porque estava funcionando o contra-ataque, até o Bahia mexer, né? E com os jogadores de qualidade. Eu acho até que você pode reforçar atrás, ok, vou trazer aqui o Tietê para dar um pouco mais de sustentação no meio de campo. O Danilo entrou para ser zagueiro. Essa é uma outra questão. Normalmente, 90% dos casos,
quando um time tem um jogador expulso, como é que o técnico monta a equipe? 4-4-1. Né? Ele monta o time assim. Né? Ele deixa só um homem na frente, 2 linhas de 4. Não foi o que o Botafogo fez ontem. O Botafogo fez uma linha de 5, então ele fez 5-3-1. Assim ele protegeu mais a última linha, o último espaço de defesa, só que deixou o meio de campo ali, a faixa da intermediária, um pouco mais livre. Para o Bahia trabalhar, troca de passes. Até certo ponto deu certo. Só que a partir de algum momento, não. E aí quando você, desses 3, tira jogadores de capacidade de puxar contra-ataque e bota jogadores com qualidade técnica inferior ou com característica mais de marcação, dá até para entender, só que você chama mais o adversário e, ao mesmo tempo, você perde a chance do contra-ataque. O Botafogo deixou de ter o contra-ataque, porque o Igor Jesus, centroavante, ele é importante quando você está com o time fazendo a bola chegar até ele. Se depende dele para puxar um contra-ataque, você não vai fazer isso. Então você poderia ter deixado ou o Savarino ou o Luiz Henrique em campo. Ah, vou botar o Tietchan. Beleza. Sai o Igor Jesus, coloca o jogador. E outra, no intervalo, quando vai mexer no time, tem que tirar o Thiago Almada. Teoricamente, ele está menos cansado que os outros. Tudo bem, tem menos entrosamento, mas mostrou qualidade. Ah, porque tinha levado um cartão amarelo e tal. Mas é do jogo, não é o jogo. Menos cansado. Por quê? Porque a intensidade que ele estava jogando lá as Olimpíadas, mas antes estava sem jogar. E nas Olimpíadas o ritmo de intensidade, a quantidade de jogos, não foi a mesma em relação aos jogadores, os outros demais jogadores do Botafogo que estão enfrentando o calendário, calendário muito apertado. Resumir, ele tirou a qualidade do time. BMP. Que é isso aí? Bora, Bahia! Opa! Parabéns ao Bahia. Parabéns ao Bahia, fez o dele. As mexidas do Rogério foram importantes. Grande treinador. Melhoraram o time e ganhou o jogo. É o Rogerião, né? Um abraço para um amigo que sempre nos acompanha, o Viola do Morumba. É exatamente ele que eu pensei. Mandou mensagem e falou, falem do trabalho do Rogério Ceni. Ele falou, apesar do Rogério Ceni, deu Bahia. Incrível o nosso Viola do Morumba. Né? Tá numa fase que eu vou te contar. Voltamos já com o nosso Futebol 360. O intervalo é super rápido. Então tá aí, pessoal, até o Carlos Eugênio Simon, né? Falando que a expulsão foi correta e foi o que eu falei no começo do vídeo, pessoal. Ele deixou o braço, imprudência, e errou. Não deveria ter deixado o braço, e não foi na maldade, não foi cotovelada, não foi soco, mas também não deveria deixar o braço, né? O erro tá aí. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal. E também, pessoal, me segue lá no Instagram. Vou estar deixando o link na descrição do vídeo. Me segue lá no Instagram. Forte abraço a todos.